Psicologia das Massas e Análise do Eu. Um texto de 1921 escrito por Sigmund Freud. Um texto clássico que procura explicar o movimento de grupos e também do funcionamento psíquico. Se você está começando a estudar psicanálise, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou fazer uma introdução a essa obra usando exemplos contemporâneos, como os grupos bolsonaristas. Então, bora conversar sobre Freud e falar mal de Bolsominion. Olá, Lorane Ganho aqui, professora, psicóloga e psicanalista. Psicologia das Massas e Análise do Eu de Freud é um texto que já foi discutido, revirado, conversado, enfim, por vários pós-freudianos e outros sociólogos, enfim. Mas aqui eu quero fazer uma apresentação dos principais conceitos desse texto, que é muito legal. Ou seja, é uma conversa bem inicial. Afinal, estamos falando de um texto muito rico, que aqui nessa versão que eu estou usando, ele tem 100 páginas da Companhia das Letras. Então tem muita coisa que não daria para fazer isso num vídeo. Tem que fazer uma aula inteira. Então vamos aos conceitos principais. Eu amo os textos sociais de Freud, em que ele se debruça sobre a construção da sociedade e do homem. Exemplos: Totem Tabu, Futuro de uma Ilusão, enfim, etc. E uma curiosidade sobre esse texto é que, sim, ele não é o mais famoso de Freud, é a Interpretação dos Sonhos, que é o marco inicial da psicanálise, mas foi o livro mais lido de Freud, foi a Psicologia das Massas e Análise do Eu. Inclusive ficando até famoso ali na época que foi lançado, em 1921. Mas por quê? Porque ele traz conceitos fundamentais sobre as dinâmicas de grupos, comportamentos coletivos, para daí dizer da constituição psíquica humana, do indivíduo, do ego, do eu, dependendo da tradução. E por que Psicologia das Massas? Freud, nesse texto, começa a se perguntar por que o comportamento individual se modifica quando as pessoas estão em grupos ou multidões. Ele examina como o nosso psiquismo reage de forma diferente quando faz parte de um grupo e muitas vezes apresentando tendências a ações mais primitivas, impulsivas e emocionais. Um exemplo bobo pra gente começar. Vamos pegar um personagem. Josué. Josué, cara, pai de filhos pequenos, trabalhador da metalúrgica de uma fábrica, tem seus horários de trabalho, suas responsabilidades, um homem comum e torcedor do Corinthians. E aí, quando tem jogo, ele vai lá, né, com a torcida do Corinthians assistir aos jogos. E vamos supor que ele foi lá assistir um clássico entre Corinthians e Palmeiras. E aí nesse jogo o Corinthians perde. E ele vai sair do estádio, tá todo mundo chateado, com raiva. Eles estão caminhando num grande grupo de corintianos, Josué entre eles, e passam para uma rua próxima do estádio, onde tem um grupo de palmeirenses que começa a provocá-lo. Dali começa uma discussão, de repente sai uma pancadaria e Josué, junto com o grupo, começa a bater nos outros caras, jogar pedra, pegar pau, coisas que ele não faria se estivesse sozinho. E aí é que tá. O que acontece, será, com o Josué? Que abre mão de princípios para se tornar um homem violento com aquele grupo. E aí, como eu falei para vocês, vamos ao nosso exemplo bem contemporâneo, que são os grupos de bolsominions. No dia 8 de janeiro de 2023, nós tivemos aquelas cenas deprimentes de invasão ao Congresso. O que será que acontece ali, que vira uma horda aquilo, aquelas cenas bizarras de comportamentos primitivos, impulsivos e emocionais. Uma das principais explicações e foco que Freud dá nesse texto é o conceito da identificação. Porque os indivíduos, quando estão em massa, tendem a se identificar com o grupo.
muitas vezes, vamos dizer assim, perdendo parte da sua individualidade em favor da coesão grupal. Inclusive, essa identificação pode até ser entendida como um mecanismo de defesa contra ansiedades que são geradas pelo isolamento. E além de se identificar uns com os outros, em grupos e massas, os indivíduos também se identificam com uma figura do líder. E essa identificação está ligada quando os indivíduos vão vendo refletidos, assim como também internalizam, é um movimento, vamos dizer assim, um tanto duplo, valores e sentimentos próprios e do outro, daquele que eles consideram poderosos e influentes. Através da identificação, seja com os outros do grupo e principalmente com o líder, vou falar mais do líder daqui a pouco, é como se parte do eu fosse compartilhado, e isso cria um senso de pertencimento e união. E esses processos de identificação também está ligado a processos de idealização, ou seja, tomar pessoas ou colocar pessoas num lugar ideal, fantástico, perfeito. E também, além da identificação, nós temos aí nos grupos a identificação, a idealização e a sugestionabilidade. Porque dentro dos grupos, as pessoas podem adotar crenças e comportamentos de uma forma mais acrítica e emocional. Muitas vezes em detrimento da sua própria avaliação racional, que fica até suspensa. Como exemplo ali da briga do Josué com os palmeirenses que eu dei acima. Como exemplo dos bolsominions. E por que o processo de identificação ele é central nesse texto? Porque além de falar sobre isso nos grupos, Freud nos conta que é através das várias identificações que vamos fazendo desde o início da nossa existência é que o nosso eu vai sendo formado. De uma forma simplificada, desde que começamos a entendê-la como bebezinhos, que existe um outro no mundo, nós buscamos essa identificação. Portanto, a mãe ou quem cumpre funções maternas são aquelas pessoas em que primeiros vamos buscar elementos de identificação. E aí, ao longo da vida e do desenvolvimento, é como se fôssemos pegando pedacinhos de todas as pessoas e construindo quem somos. E isso, no grupo, fica ainda mais intenso. Por isso que vemos, assim, quanto tem algumas identidades, né, que definem um grupo, quando a gente pensa lá nos bolsominions, as cores, os trejeitos, os jargões, a forma até mesmo de se portar e vestir, que vocês vão vendo que a coisa é repetida. E a gente pode identificar isso em vários grupos de todas as ordens. E agora, voltando um pouco na sugestionabilidade, lembre-se que acabei de dizer que em grupo o julgamento racional fica suspenso, às vezes e os próprios valores do indivíduo, e portanto ficam muito mais suscetíveis aos efeitos de comando ou efeitos passionais. E além disso, esses efeitos de comando, efeitos passionais, esses efeitos de sugestão são extremamente contagiosos, ao que vemos, né, como nos grupos bolsonaristas. E vocês pensam, né? Nossa, temos lá uma pessoa que foi invadir o Congresso, enrola uma bandeira, parecendo um burro desenfreado, e essa pessoa na vida real é uma advogada bem-sucedida. Enfim, percebam que a questão do desenvolvimento intelectual não está ligada a desenvolvimento psíquico, como eu falo em vários vídeos. E aí, então, vamos pensando que quanto mais frágil também a construção e desenvolvimento do sujeito, mais esses efeitos de massa são mais fortes. Inclusive, Freud nos diz ali um tanto no texto que muitas vezes nós queremos argumentar com esses grupos de uma forma racional, cognitiva. Porém, isso não é nada efetivo quando falamos desses movimentos. Por quê? O que está em jogo são afetos muito primitivos, muitos aspectos emocionais, que é o que criam o grupo. Então a lógica não serve de nada. Pelo contrário, quanto mais absurda e bizarras as ideias que unem um grupo, melhor. E muitas vezes essas ideias absurdas são propagadas por quem?
por um líder, que é o que Freud também, essa figura do líder, Freud fala bastante nesse texto. E Freud começa a pensar, né, por que esses líderes têm essa capacidade de exercer um grande poder de influência sobre essas massas. Isso acontece, como já disse para vocês, pelo processo de identificação, que vai acontecer com essa figura do líder, além da idealização desse sujeito que vai fazer o papel de líder. Inclusive, ali no texto, Freud vai dizendo quanto esses líderes, eles movimentam desejos e ansiedade das pessoas, sentimentos. Não necessariamente é uma lógica, na verdade, a maioria das vezes não é uma lógica racional, lembre-se. E aí, um dos pontos muito interessantes que Freud nos traz é todos têm o desejo de um líder. Pois é, nós buscamos essa figura de líder que vai ser algo correlato a um pai, um subrogado do pai, vamos dizer assim. Porque buscamos qual é essa figura que nos traz ali, né, um sentimento ligado a pertencimento. E um outro ponto também muito interessante sobre o líder que Freud nos conta é que o grupo produz, cria o líder que precisa. Sim, isso mesmo. O grupo que cria o líder. E justamente por ser, obviamente que estamos falando aqui de movimentos do campo inconsciente. E aí, esse líder, que vai ser muito investido por várias pessoas do grupo, é idolatrado e seguido cegamente. Porque, teoricamente, na verdade, psiquicamente, sim, esse sujeito representa o que tem de melhor, de mais forte do grupo. E é interessante, nesse texto, saindo um tanto da figura do líder agora, Freud diz do apaixonamento, que é o que acontece com a figura do líder, né, em relação aos sujeitos com o líder. Porque nesse apaixonamento, nós idealizamos o sujeito. Sim, isso acontece em apaixonamentos comuns, assim, né? Não só com líderes. Nós fazemos isso quando nos apaixonamos. Colocamos nesse outro algo que desejamos ou que fora desejado para nós, além de características que admiramos. Tá ligado a isso também. É um tanto do admirar e amar o que eu queria ser ou o que eu queria ter sido. E isso acontece tanto nos apaixonamentos como na relação com o líder, como que eu estou dizendo. E voltando a exemplos dos bolsominions. Aí vocês vão entendendo por que um homem tão medíocre quanto o Bolsonaro, ele é idolatrado. Porque ele é espelho para um bando de brasileiros que são medíocres, agressivos, preconceituosos, etc. E olha só, esse é um grupo, vários grupos, enfim, que sempre esteve no Brasil, escondido nas entramas, nos esgotos dessa sociedade, que foi encontrando eco nesse ser que é o Bolsonaro e, obviamente, de toda a equipe ali, né, que constrói a imagem dele. E aí nós temos esse efeito, né, de um líder que é espelho do sujeito, é amado e produz um efeito, assim como o apaixonamento, de hipnose, um sujeito, né, do grupo ou apaixonado que fica ali com os julgamentos ligados à realidade em suspenso, que vai ser difícil enxergar a coisa como de fato ela é. E assim, né, gente, não é difícil a gente entender isso, é só pensar quando a gente fica besta quando nos apaixonamos, idealizando essa pessoa que amamos, né, que estamos apaixonados na realidade, né? Ai, ela é linda, ai, intocável, fada sensata. Pois é. E aí, essencialmente, é só mais uma pessoa no mundo, né? E aí, gente, quanto boy lixo que já tive que ouvir amigas e amigos idolatrando, que estavam apaixonados, enfim, enaltecendo o Senhor. Então é isso, né? Olha lá o efeito. O efeito hipnótico do apaixonamento por uma pessoa ou pelo líder. E aí, vão percebendo aí a conversa? Esses processos mentais de massa se assemelham mais aos processos primitivos do inconsciente do que do consciente. Inclusive, é isso que leva à formação desses laços emocionais intensos, sentimentos de comunhão e aumento na expressão de impulsos e ações mais primitivas também. Até mesmo, como eu já disse,
pelo efeito da sugestionabilidade e do comportamento imitativo, né, que vai imitando o outro ali daquele grupo. E aí, todo esse processo vai levando a esse sentimento de irmandade. E nesse processo tem um ponto também muito interessante em que as diferenças entre cada um dos membros do grupo vão ficando cada vez menos evidentes ou até são eliminadas. Então, é como se o sujeito fosse abrindo mão do próprio eu, de uma forma mais simples, sempre em favor desse grupo. E aí, Freud vai fazer um correlato com essa questão das diferenças que vão sumindo e que, na realidade, está no grupo quem se sente, né, igual, né, e o grupo também acolhe esse igual a ele, que aí Freud critica aquela famosa frase de Jesus, né, que é cristã: amai o próximo como a ti mesmo. Primeiro que tem toda a questão do a ti mesmo. Porém, além disso, percebam que essa frase é absurda, porque a gente não consegue amar o diferente. E aí Freud nos diz, né, que a igreja tem toda essa questão de agregadora, de amar, não, que uma baita balela, porque a gente não ama o diferente. Pra vocês entenderem, exemplos de novos de bolsominions. Sabe aquela senhorinha fofa do seu prédio ali, que te cumprimenta toda manhã, traz até bolo pra você quando ela faz bolinho? Só que ela é uma bolsonarista roxa, que volta do Bolsonaro, brada, aos quatro ventos, seu amor por Bolsonaro, que parece uma coisa... Mas ela é tão fofa comigo, ela é tão agradável comigo. Como assim? Aí se essa senhorinha descobrir que você está assistindo a um vídeo de uma mulher falando mal do Bolsonaro e que você votou no Lula, ela vai, no mínimo, começar a te jogar uma sombrinha, né, pá, na sua cabeça. No mínimo. Portanto, a gente só ama o que é semelhante. Inclusive, tá aí um dos pontos principais do grupo, e para fortalecer o grupo, que é enaltecer as semelhanças entre o grupo e enaltecer também o que o de fora é diferente. O grupo também se sustenta no ódio ao que é diferente do grupo, ao que é de fora. Por isso que vocês veem, né, muitos discursos de ódio dentro dos grupos bolsonaristas. Isso sustenta a formação de grupo deles. Aliás, é a base da formação do grupo deles. E aí, mais um elemento do texto importante, que é o quanto esse sujeito investe no grupo. Investe de que forma? Libidinalmente. Lembrando que libido em Freud não está apenas ligado à sexualidade genital, ok? Inclusive, aqui nesse texto, libido vai estar ligado a algo que movimenta uma energia da pulsão, de uma forma mais específica, que faz o sujeito ligar-se, buscar, investir no outro e em si próprio. Então, essa energia que todos temos, quando a gente está em grupo, a gente investe no grupo. E isso é uma força muito poderosa. E aí também no texto, Freud vai fazer uma correlação disso com o quê? Com o amor. Essa capacidade que a gente tem de investir e também ser investidos. Então tem um campo, entre aspas, que Freud tem uma questão ali de eros e amor, enfim. Mas vamos pegar aqui amor, como é uma conversa inicial, que aí nesse grupo, né, há esse amor, que também tem uma questão sexual, só que no grupo vai sendo sublimada, colocado de outra forma que não necessariamente sexualmente. Pelo contrário, muitas vezes, vou pegar o exemplo da igreja, ela se sustenta em suspender o campo sexual, e essa energia sexual, ela se transforma nesse investimento no grupo, né, e tudo que tá ligado à criação do grupo cristão. Enfim, tá ficando interessante essa conversa? Então deixa um like, invista libidinalmente em mim, nesse sentido freudiano, tá? Que daí a pessoa vai ficar animadinha e vai investir em vocês também produzindo mais vídeos, tá bom? E além desses exemplos que tô dando mais trágico, que é dos bolsominions, eu tenho certeza que você já pensou aí em muitos outros exemplos de grupos de massa. Fique à vontade, inclusive, para colocar aqui nos comentários e também falar das associações que vocês vão fazendo conforme for me ouvindo aí nesse vídeo. Fiquem à vontade. Mas recentemente, inclusive vou indicar um outro canal aqui para vocês, que é do Igor Palopoli, acho que é assim que fala, em que ele trouxe um exemplo desses movimentos de massa no que ficou conhecido como massacre de
Chacarrola. O Igor ele fez um mini documentário sobre isso e eu vou deixar o link aqui na descrição. E o que está acontecendo nesse momento, gente? No Quênia, pessoas estão morrendo por inanição de fome provocada por conta de uma ideia de purificação disseminada por uma seita religiosa cristã. Já há mais de 400 mortes identificadas. Então vão lá no documentário para vocês verem como que é poderoso esse efeito de massa, inclusive em que as pessoas colocam em risco e tiram a própria vida em favor do grupo. E ok, né? Como eu disse, eu tenho certeza que vocês lembraram de vários exemplos. Eu tô trazendo exemplos extremos, mas temos exemplos mais simples também, porque afinal o grupo é tudo. O grupo é família, grupo é escola, grupo é um grupo de amigos, é uma turma que foi assistir um show. Perceba que a gente está falando de dois tipos de grupos. Nós temos os grupos mais espontâneos que se formam e grupos mais constantes. Inclusive no texto, Freud se debruça entre dois grupos, que é a igreja e o exército, inclusive para falar dessas dinâmicas todas que fui introduzindo aí para vocês. Então falamos de idealização, de identificação e olha o título do texto: Psicologia das massas e análise do eu. E por que análise do eu? Porque é através de discutir esses fenômenos de massa que Freud vai chegando também a novas contribuições nesse texto para explicar o funcionamento psíquico individual. Esse comportamento coletivo revela componentes do psiquismo individual. Inclusive, é aí que entra uma das citações mais famosas de Freud nesse texto, que é: a psicologia individual é simultaneamente psicologia social. De uma forma mais simples, toda psicologia individual é psicologia social. Não há como dizer de um sem outro. Enfim, esse vídeo tá ficando já longo, então eu não vou entrar em outros pontos do texto. Ele também vai falar sobre o ideal de eu, enfim, que meu objetivo aqui também é ser um pouco mais breve. Mas se você quiser saber do conceito de ideal de eu expliquei um tanto sobre ele lá no vídeo que fiz comentando o vídeo da Barbie, o filme da Barbie. O link eu vou deixar aqui na descrição. E também, então, não quero mais me prolongar tanto nessa conversa, afinal é uma conversa introdutória, mas espero de alguma forma que você tenha ficado instigado a ler o texto de Freud, se ainda não o fez, porque é fundamental esse contato com o autor. E como eu sempre digo nos outros vídeos, Freud é simpático com os seus leitores, ele quer ser entendido. E também no Brasil a gente tem um trabalho de tradução bem interessante, ou seja, a leitura fica mais agradável e possível. E tem vários autores e tantos outros textos que se propõem a discutir especificamente a psicologia das massas e análise do eu de Freud. Mas como a intenção aqui também é ser introdutória, como estou falando, eu vou deixar a recomendação desse livro, Psicologia das Massas e Análise do Eu, Solidão e Multidão, da coleção Para Ler Freud, do Ricardo Goldenberg. Esse livro, ele faz uma apresentação do texto e complementa fazendo discussões contemporâneas. Inclusive, essa coleçãozinha Para Ler Freud, eu vou deixar até um link na descrição para quem quer ver mais livros dessa coleção. Ela é bem interessante para quem está começando a estudar psicanálise, porque ela apresenta, de uma forma resumida, vários textos do Freud com comentários fazendo correlações contemporâneas. São livros pequenininhos e com uma linguagem mais didática. Vale a pena. Bom, então é isso. Entenderam? Psicologia das massas e análise do eu, um pouquinho. Então, se você gosta dessas discussões, psicanálise, saúde mental e contemporaneidade, me segue no canal, que é disso que falo por aqui. Do mais, recomendo esse vídeo do canal, em que falo sobre como ler autores difíceis, caso vocês estejam querendo se aventurar por mais leituras freudianas e psicanalísticas. Então é isso, queridos. Se cuidem. Até semana que vem. Beijo. Tchau.